dia. Estamos reunidos para mais um tempo de celebração da vida, de gratidão ao nosso Deus, de louvor pela sua presença em nosso meio, celebrando no mesmo dia o aniversário de 81 anos de vida e missão da nossa comunidade aqui em Santo André, mas também o Dia das Mães. Mais um ano em que as coisas estão diferentes do usual. Assim como no ano passado, por conta das restrições ao contato social, nós não fizemos o tradicional café da manhã em homenagem às mães. Aquela cantoria lá no salão, depois aqui no templo uma palavra, um momento de louvor, de homenagens. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Este é um tempo difícil que nós estamos atravessando. Mas o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado dos nossos queridos, das nossas queridas. Deus tem derramado a sua graça. Deus tem derramado o seu poder. Deus tem derramado a sua presença. Por isso nós cantamos. Por isso nós celebramos, por isso nós louvamos a Deus pelo dom da vida, por cada mãe que se põe nas mãos do Senhor para exercer esse ministério tão sagrado, tão importante, tão marcante nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus te abençoe, filho, filha, que está com saudade da mãe, seja pela ausência física, como é o meu caso, minha mãe está lá em Porto Alegre, eu estou aqui, ou por aquelas mães que já partiram. Que Deus toque aos nossos corações nesta manhã, enchendo-nos de gratidão, enchendo-nos da sua palavra, enchendo-nos da sua presença. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem e a mulher que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, ela, são como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele e ela fizerem será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos, como povo de Deus nesta manhã, nos juntarmos a essa roda não do escárnio, mas essa roda da vida. Nos congregarmos, apesar da distância. A palha dispersa aquilo que é ímpio. O vento dispersa aquela palha, sinal da impiedade, desculpe. O Espírito do Senhor nos coloca junto às correntes das águas, fincando raízes, estabelecendo a nossa história e produzindo frutos para louvor e glória do Senhor. Oremos. Senhor, tudo é para Ti, ó Deus, nesta manhã. A nossa gratidão pelas mães que com sabedoria, com sacrifício, com amor, com entrega, conduzem os Teus filhos na Tua palavra, edificam o altar em cada coração, sustentam na oração e com o seu testemunho sábio, sensato e santo, tocam o coração das suas crianças e as marcam pela eternidade. A nossa gratidão também é a Ti, ó Deus, pelos 81 anos de vida e missão da nossa igreja. Reconhecendo que, pelas margens desse rio, a Tua água sempre correu e muitas pessoas frutificaram. Que o Senhor congregou um povo aqui, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem guardado. Por isso, ó Deus, mais uma vez dizemos, nesta manhã, tudo é para Ti. Derrama a Tua presença sobre cada irmão, sobre cada irmã,
sobre cada mãe, pai, filho, filha, sobre cada família neste momento. Derrama sobre nós a tua graça e o teu poder, pois nós precisamos da tua presença. Queremos continuar a caminhada com fé e esperança e sabemos que a nossa salvação e a nossa vida estão em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor. O pastor Israel e a pastora Thaís estão aqui conosco e vão nos conduzir neste momento. Bom dia, gente. Graça e paz. Nós estamos de volta aqui em Santo André depois de muitos anos. E eu tenho carinho, nós temos um carinho muito grande, muito especial por essa igreja, porque foi aqui que nós começamos a nossa caminhada pastoral como seminaristas, lá em Ribeirão Pires. Nós ficamos uns 3 anos lá. E nós somos muito acolhidos aqui nessa igreja. Já ministramos louvor algumas vezes aqui. E é muito bom estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada, pastor Daniel. Obrigada, pastor Guilherme. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue dando graça a vocês. Que vocês cresçam no Senhor. Em adoração, em louvor, em palavra, em amadurecimento e em quantidade também. Amém. Vamos adorar a Ele. Essa canção, eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem sido um clamor no nosso coração. A sermos iguais a Jesus, sermos como Jesus, sermos de fato pequenos cristos. Amar o que o coração do Senhor ama, fazer o que o coração do Senhor faz. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. Um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. Um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-nos, Deus, usa a Tua igreja, usa as nossas mãos. Usa-me, eu quero ser as Suas mãos. Santo Deus, ajuda-me.
Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Apenas como Jesus. Jesus. Como tu, Senhor. Como tu, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Tu és grande, Senhor. Não há rei maior que o Senhor. Neste lugar te adoramos. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Você pode se prostrar diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória do Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Nós erguemos o teu nome neste dia, Jesus. Nós erguemos o teu nome acima de todo nome, acima de todo principado e de toda potestade. Erguemos o teu nome, Jesus, e o teu senhorio, e a tua majestade, e a tua santidade. Só tu és Senhor, só tu és Jesus, só tu és Senhor, só tu és e nós chamamos, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Está entronizado neste lugar.
canção que eu tenho levado comigo neste tempo de tanta diversidade. E o Senhor tem me ensinado a descansar nele e ministrar as pessoas a descansarem neste Deus. Não há lugar melhor de nós estarmos neste tempo de tanta dor e tanto sofrimento. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Tu és quem nos guarda, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. és o meu descanso, Descanso teus em braços, ti. Senhor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Descansamos em ti, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Descansamos no teu amor, Deus. Recaio de novo. Descansamos na tua paternidade. Descansamos no teu cuidado. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Em teus braços nós descansamos. Ensina-nos a descansar em Ti e crer que o Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas, Deus. Senhor, quantas mães estão aflitas nesse dia, ajude essas mães a descansar no Senhor. Espírito Santo, ministre em seus corações de que o Senhor continua no controle de tudo, Senhor. De que o Senhor continua cuidando de tudo, Deus. Que mesmo que os nossos olhos físicos vejam outra coisa, e o que vemos, ó Deus, tenta trazer desespero e medo no nosso coração, o Teu amor lança fora todo medo. Gera essa convicção em nós. Ensina-nos a descansar no Senhor. Leva-nos mesmo, Senhor, às Tuas águas tranquilas. Refrigera mesmo a nossa alma, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não temer a morte, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte. Ensina-nos, Deus, a não temer. Ensina-nos a não temer, Senhor. Ensina-nos a não temer, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz, amados e amadas. Estamos muito gratas a Deus com a presença aqui do nosso pastor Israel, de sua esposa preciosa. Louvado seja o nome do Senhor, sua esposa Thaís, pastora Thaís. Eles irão ministrar para nós nessa manhã, fazer uma oração para a vida dos dois. Pai querido, Pai maravilhoso, nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, pela vida dos preciosos pastores. São pastores lá da Praia Grande, Senhor, tenho certeza que eles têm sido bênção, Senhor, ali, Senhor, para suas ovelhas, Pai. Que o Senhor continue derramando das suas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, sobre o ministério deles, Pai, sobre sua família, Senhor. Que o Senhor continue sustentando a tempo e fora de tempo, Senhor. Que o Senhor, faça além do que eles têm pedido, do que eles têm colocado no seu altar. Ó Senhor, sustenta mesmo, em todo o tempo, Pai, porque Tu és esse Paizinho que nos carrega no colo, Pai, e que nos abraça com seus braços de afago e de amor. Paizinho, fala através da vida dele, Senhor, nessa noite, que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos, Senhor, para entender, Senhor, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Os use tremendamente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer o convite do pastor Daniel. Esse convite foi feito para nós no ano de 2018, para a gente estar aqui. A gente não conseguiu porque eu tive uma crise renal muito forte. Eu quero agradecer o pastor Daniel porque agora deu certo. Inclusive ele falou assim, toma bastante água, viu, Israel, para você poder estar com a gente. Falou para Thaís, fala para o Israel tomar bastante água, para não ter problema. Quero agradecer o convite, pastor Daniel. Eu tinha esquecido aqui como o ABC é frio. Rapaz, como é gelado esse lugar. Estava falando que minha mãe veio com a gente aqui, e quero deixar também o meu feliz Dia das Mães a todas as mães que estão conosco aí de forma virtual. Recebam o meu abraço virtualmente aí, em nome de Jesus, viu? Eu estava falando para minha mãe, rapaz, eu tinha esquecido aqui como é gelado esse negócio aqui. Pastor Guilherme, como é frio aqui em cima. Rapaz, o frio de Praia Grande lá é aquela brisinha gelada, né? Mas eu cheguei aqui, rapaz, começou as pernas a ficar geladas, começou a bater o queixo, falei, Jesus, me aquece, em nome de Jesus, né? Mas eu quero agradecer a Deus, pastor Carlos Guilherme, um grande amigo, né? Deus abençoe. Quanto tempo eu não te vi, meu amigo? Quanto tempo, hein?
Eu lembro quando você pregou, quando eu era pastor lá em Taipas. Você foi lá pregar, você lembra disso? Quanto tempo, rapaz. Nossa, que benção. Gente, muito bom estar aqui. Antes de nós irmos para a palavra propriamente dita, eu quero só... Deus tem me dado a graça de escrever livros. Eu quero só compartilhar aqui rapidamente. Se você ainda não deu um presente para sua mãe, ela gosta de ler, quem sabe, né? Aí, ó. Eu escrevi esse livro no ano de 2011, chamado Tudo Novo, 5 atitudes bíblicas para viver em novidade de vida, e lancei ele em 2019, né? Então ele é recente também. E eu escrevi agora na pandemia, algo que Deus queimou muito no meu coração, a continuidade desse livro. Nesse livro primeiro aqui, Tudo Novo, eu falo do que Jesus fez por nós, para vivermos em novidade de vida. O que Jesus fez por nós, as atitudes de Jesus, o que elas mudam em nós. E aí eu fiz uma continuação, um pouquinho maior, mais profunda, falando o que Jesus faz agora dentro de nós. Então no primeiro livro eu falo da novidade de fora para dentro, de Cristo em nós, e aqui nesse segundo livro eu falo do que Cristo faz em nós, de dentro para fora. O subtítulo desse livro é O Novo em Tudo, né? O outro primeiro é Tudo Novo, esse é o Novo em Tudo, e o subtítulo é o Despertar Espiritual Interior, tá? Eu sei que aqui na igreja, não tem como você vir, mas a gente criou um site chamado geraçãodepoder.com.br, e esse material está lá, para edificar a sua vida. E como eu também sou coordenador do discipulado regional, e também junto à área nacional do discipulado, nós escrevemos esse livro aqui, junto com o nosso GT, chamado Discipulado, Estilo de Vida. Esse é um livro regional, tá bom? Está disponível na sede e também está disponível no meu site, se você quiser, no site chamado geraçãodepoder.com.br, tá bom? Só aqui para divulgar essas obras que são importantes para nós. O pastor então nos convidou, graças a Deus deu certo, Deus permitiu a gente chegar aqui, graças a Deus, sem problema de crise renal, né? E Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, enquanto vou abrindo aqui o arquivo aqui do meu esboço. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, mas eu quero convidar de você não deixar sua Bíblia fechada. Nós vamos falar hoje sobre a imagem do discípulo. É algo que tem queimado no meu coração, é algo que nós temos falado bastante lá em Praia Grande. A gente falou em específico muito esse tema do discipulado, principalmente no ano de 2018. Mas essa é uma palavra que o Senhor, estava em dúvida entre duas palavras, e eu coloquei diante do Senhor, e Ele me deu uma confirmação que era essa palavra que eu deveria trazer essa manhã para nós. Então, Gênesis capítulo 1, verso 27, apenas um versículo. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou repetir: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. A palavra de Deus, ela já é abençoada por si só, para a gente não perder muito tempo, que o Espírito Santo possa continuar ministrando nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a refletir comigo hoje então sobre a imagem do discípulo. Mas pastor, você falou que Deus criou homem e mulher à imagem dele. Isso. E a gente precisa entender então o que é isso. Eu não sei se você já ouviu, talvez assim como eu, você já ouviu a expressão que uma imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu não sei se você já ouviu alguma vez esse jargão, esse aforismo, né, essa expressão popular: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente está vivendo numa geração em que todos, se não a maioria, né, para não generalizar, estão projetando imagens a todo tempo. As imagens atualmente, elas são tão importantes,
que elas acabam revelando quem a gente é. As pessoas acabam percebendo que a gente é de acordo com a imagem que nós passamos para elas, né? E aí seja na aparência, seja na essência. E nós estamos no século 21, em pleno século 21. Se tem algo que passou por uma mudança radical, dos anos para cá, dos séculos para cá, ao longo dos anos, foi a fotografia e foi o vídeo, né? Nunca se fez tanta foto, nunca se fez tanto vídeo como agora no século 21, né? E essas fotografias e esses vídeos passaram a fazer parte íntima das vidas das pessoas, passaram a fazer parte íntima do dia a dia das pessoas. Então 24 horas por dia, a maioria das pessoas estão tirando fotos, estão fazendo vídeos, estão postando nas redes sociais, para mostrar onde estão, para mostrar o que estão fazendo, e para ver se tem pessoas acompanhando as imagens que elas têm postado, né? Então as selfies, os vídeos estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia, e passam até a invadir os feeds em troca de like das redes sociais. E tudo isso porque as pessoas, querido irmão e querida irmã, estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência e com a imagem perfeita. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência e com a imagem perfeita. Então não é inocente nós afirmarmos que hoje em dia nós vemos tantas pessoas que vivem de imagens, e outras que vivem através das imagens. Tudo isso porque cada ser humano que existe, cada homem e mulher que existe, foi criado a uma imagem. Só que essa imagem na qual cada ser humano foi criado, lá atrás, foi perdida. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso, né? Nós já sabemos que Adão pecou, e quando Adão peca, ele perde a imagem de Deus. Ele perde a semelhança, ele não perde, aliás, a semelhança, ele perde a imagem. Porque a semelhança, no meu prisma de ver e de entender, de interpretar, a semelhança é aquilo que nos dá a vida. Ou seja, nós somos seres vivos e os únicos seres que podem ter comunhão com Deus, e por causa dessa semelhança. Porém, nem todos podem ter comunhão com Deus, mas nem todos têm essa comunhão, porque não entenderam ainda a imagem, porque ainda não compreenderam a imagem, né? Eu lembro que lá na igreja a gente tem feito, as igrejas tiveram que se adaptar a essa questão de cultos online, cultos virtuais, cultos ao vivo, filmados e etc e tal, e a gente fica preocupado com se a câmera é Full HD por causa da imagem, se ela é HD, se ela é 4K, e a gente precisa de qualidade, tudo por causa de uma imagem, de passar uma imagem do culto melhor, bem definida, ou numa grande definição para as pessoas. Mas então, quando a gente olha para Adão, o primeiro Adão, o Adão de Gênesis, a gente vê que ele era uma imagem 4K de Deus. Eu acho que a imagem 4K é a mais top hoje, né? Eu não sei, eu não entendo muito disso, da filmagem, né? Adão era o 4K de Deus. Quem olhava Adão, olhava como Deus era. Ele era a imagem e semelhança de Deus, era igualzinho, sem tirar nem pôr, porque Deus fez ele a sua imagem e semelhança. Então, repare que eu quero explicar aqui agora com mais detalhes, né? Porque a gente às vezes acha que imagem é só aparência, não é isso. Quando eu falo imagem aqui, eu quero deixar bem claro para nós, que imagem, de acordo com a Bíblia, tem a ver com reflexo, tem a ver com a capacidade representativa. Imagem, de acordo com a Bíblia, tem a ver com reflexo, tem a ver com a capacidade representativa, não só com a aparência, mas também com a capacidade de representar algo. Então, quando as pessoas olhavam para Adão no jardim, as pessoas olhavam e falavam assim: ó, esse sim parece com Deus, esse sim é igualzinho a Deus. Então, ele era a imagem perfeita de Deus. E por isso, porque ele tinha essa imagem, repare que ninguém lá no Gênesis questionava Adão, porque ele era a representatividade de Deus. E não só isso, a imagem também representa senhorio, e a imagem também representa a autoridade. Adão, então, ele tinha a capacidade de representar a Deus, ele tinha domínio sobre as coisas, e ele exercia a autoridade que Deus deu para ele, que Deus delegou para ele. Então,
Ninguém questionava Adão quando Adão tinha a imagem de Deus, porque tudo ele dominava e a tudo ele exercia autoridade. Então o problema surge quando? Quando Adão perde a imagem de Deus. E aí o problema surge porque ele perde a capacidade de representatividade, ele perde o senhorio e ele perde a autoridade. Então, quando ele perde essa imagem, ele perde tudo isso, ele perde essa questão de ser reflexo de Deus, para se tornar então reflexo do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que Adão cria ou procria depois da queda, ele passa então a criar ou procriar de acordo com a sua própria imagem, e não mais a imagem de Deus. Por isso que Paulo afirma que quando um pecou, todos pecaram, porque se um perdeu a imagem, e a gente sabe que a palavra Adão significa também humanidade, né? Por causa de um Adão, todos pecaram, todos perderam a imagem, todos perderam essa capacidade representativa, todos perderam então essa autoridade, esse senhorio. Então tudo então que Adão procria ou cria depois da queda carece dessa imagem, é vazio dessa imagem. Então a terra começou sem forma e vazia, e o homem passou também a ser sem forma e vazio, carente dessa imagem. Então eu quero fazer uma pergunta para nós, né? Que imagem precisam todas as pessoas que nascem depois de Adão? Qual é a imagem que as pessoas precisam? Aliás, o que carece todas as pessoas depois de Adão? A resposta é muito simples, de uma imagem celestial. Eu quero ler mais um texto com você, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. Olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. Olha só que interessante. 1 Coríntios 15, verso 49. Olha o que Paulo escreve. E assim, como trouxemos a imagem do que é eterno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então, depois da queda, o que um ser humano, e que um homem ou uma mulher precisa, é trazer de volta uma imagem. Qual imagem? A imagem daquilo que é celestial. Então, todos nós em Cristo devemos refletir uma imagem. A imagem de Deus se perdeu com a queda do primeiro Adão, mas a imagem de Deus é restaurada na humanidade com a vinda do último Adão. Eu não vou falar segundo porque não tem terceiro, do último Adão, né? Então o primeiro Adão perde essa imagem, e o último Adão vem, então ele recupera essa imagem. Então, meu querido e minha querida, pergunto para nós essa manhã, do que se trata também o Evangelho? Nós falamos muito sobre o Evangelho, falamos muito o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, nós falamos muito, mas do que se trata o Evangelho? O Evangelho nada mais nada menos se trata de várias coisas, mas dentre elas é o resgate de uma imagem. O Evangelho se trata do resgate de uma imagem, e é muito interessante, igreja, que uma das formas de Deus falar com os seus filhos e filhas, eu não sei se você já alguma vez parou para, eu não consigo ouvir Deus, parece que eu ouço mais a tentação do que Deus, eu não consigo ouvir Deus, parece que eu ouço mais o diabo do que Deus, e a gente fica nisso. Eu não sei, uma das formas, eu não sei se você já fez essas perguntas, né? Eu já fiz várias vezes, muitas vezes, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Uma das formas de Deus falar conosco é através de imagens. Você sabia disso? Como é que Deus fala com você e comigo? Deus fala através de imagens. O vocabulário de Deus gera imagens. Haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Haja divisão entre terras, o que aconteceu? Então, quando Deus fala, parte do seu vocabulário é imagens. Quando Deus fala, Deus cria imagens. Por isso que é importante a gente perceber que não é o que o pregador fala que é importante, mas é o que podemos ver enquanto o pregador está falando. Saboreamos o que Deus fala através das pessoas, ou através da criação,
né, quadrilátero wesleyano, Bíblia, criação, a gente saboreia isso quando a gente consegue imaginar, aliás, quando a gente consegue ver imagens daquilo que Deus está falando. Veja bem, Deus ama usar imagens, né? No deserto ele falou para Moisés, levanta uma cruz com uma cobra aí, Moisés, e as pessoas vão ser curadas. E as pessoas que olhavam para aquela imagem, o que aconteceu com elas? Eram curadas. Deus foi falar com Moisés e ele usou a imagem da sarça e o que mais? Pegando fogo, a sarça e o fogo. Então Deus ama imagens, Deus fala por imagens. Saboreamos o que Deus fala, igreja, quando não só ouvimos, mas também quando conseguimos ver o que Deus está falando. Então, para a gente adiantar um pouco mais aqui, eu quero primeiro dizer para nós que a gente precisa entender melhor esse negócio de imagens. E a gente, eu vou bem devagarzinho aqui para a gente entender com muito carinho isso, para que nós como igreja possamos avançar nesse entendimento. Por isso, igreja, eu ouso dizer que eu não vim aqui trazer uma pregação, né, não uma palavra, uma pregação, porque vocês têm bons pastores aqui. Pastor Guilherme, doutorado ainda em teologia, homem da pregação. Esse dia eu estava vendo a pregação de Atos dele aqui, foi uma benção. Rapaz, pastor Daniel também, um bom pregador. Eu não vim pregar, mas eu vim aqui talvez tirar você de uma necessidade e trazer um entendimento acerca daquilo que eu e você como igreja podemos fazer e entender do Evangelho. Então a primeira coisa que a gente precisa entender como imagem é que a imagem foi perdida. E nós precisamos entender então aqui, em primeiro lugar também, agora na nossa ordem aqui do entendimento, depois que a gente entende que a imagem perdeu, que Cristo é a imagem de Deus. Eu quero repetir, Cristo é a imagem de Deus. Se nós falamos de imagem celestial, então nós temos primeiro que entender o que Deus quer dizer com essas imagens celestiais. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Cristo é a imagem de Deus. Vamos ver o que diz Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Se você está com a sua Bíblia aí e não fechou. Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem nós estamos aqui, de quem aqui Paulo está dizendo? Paulo está falando simplesmente, unicamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus então passa a ter uma imagem de carne e osso, que é Jesus Cristo. Ele passa então a encarnar, Deus passa a encarnar através de Jesus Cristo. Se o meu cristianismo, se o seu cristianismo é um cristianismo frágil, é um cristianismo medíocre, a imagem que nós teremos de Cristo será frágil, a imagem que nós teremos de Cristo será medíocre. Por quê? Na verdade é que existem muitos Cristos hoje sendo pregados e sendo anunciados, não só o Cristo do Evangelho, existem muitos Cristos sendo oferecidos nas religiões por aí. Eu sou de Praia Grande e eu fiquei surpreso e abismado que eu comecei a ver que as religiões afro, né, que nós conhecemos aí como macumba, candomblé, umbanda, cada um chama de um jeito, as religiões afro estão também usando Cristo. Esses dias eu passei na frente de uma loja de artigos do candomblé, da umbanda, e tinha uma imagem de Jesus Cristo lá, e eles falam que eles acreditam em Jesus Cristo. Então existem várias imagens de Cristo sendo anunciadas por aí, várias, né? Existem vários cristos sendo oferecidos pelas religiões por aí, muitos deles são falsos cristos, cristos distorcidos, caricaturas do Cristo autêntico. Por exemplo, nas religiões asiáticas, Jesus Cristo é apenas um guru de sabedoria. Nas religiões do Oriente Médio, ele é apenas um profeta. Nas religiões afro, ele é apenas um orixá. Então são caricaturas, são pseudos cristos que são pregados e anunciados pelas religiões. Então, meu irmão, minha irmã, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Não só isso, fala que ele é o primogênito
de toda a criação. Ou seja, ele abriu mão de ser o único a ter a imagem do Deus visível, para ser o primeiro a ter a imagem do Deus visível. O unigênito abriu mão de ser único para ser primogênito, o primeiro de muitos. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender isso, que Cristo é a própria palavra de Deus em carne, que se fez imagem de homem e andou nessa terra. Jesus Cristo foi o próprio céu na terra. Às vezes a gente fica falando que teu céu venha, que teu reino venha, mas meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, aonde Cristo está, é céu na terra. Aonde Cristo está, é céu na terra. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se quando ele andou na Palestina, era céu na terra, se ele habita em mim, se ele habita em você, é céu na terra. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Do Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 ao 11, João declara que quem enxergava a imagem de Jesus Cristo, enxergava o próprio Pai. Jesus falava, quem me vê, vê o Pai. Aonde eu estou, o Pai está também. Lembra que eu falei que imagem é a capacidade de representatividade? Então, quem Jesus veio representar? Jesus veio representar o Pai. Então, ele era a imagem visível do Deus invisível. Será que você pode repetir isso comigo de onde você está? Jesus Cristo era a imagem visível do Deus invisível. Muito bem, então falamos que a imagem foi perdida. Agora, o primeiro ponto, eu falei que Jesus Cristo é a imagem de Deus. E quem enxerga Jesus Cristo, até hoje, ainda enxerga Deus. Segunda coisa que a gente precisa entender, nesse resgate da imagem, é que cada discípulo que crê no Senhor Jesus Cristo, é a imagem de Jesus Cristo. Então, se Cristo é a imagem de Deus, cada cristão é a imagem de Jesus Cristo. Ou, pelo menos, tem que refletir a imagem de Jesus Cristo. Atos capítulo 11, verso 26, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A gente distorce um pouco a palavra do Senhor, porque às vezes a gente quer ser cristão primeiro para depois ser discípulo, quando na verdade os discípulos foram chamados de cristãos, né? Na verdade a gente inverte um pouco as coisas sem perceber, né? A gente vai entrando em umas ondas aí que a gente perde a essência, né? Os discípulos já eram discípulos quando foram chamados de cristãos, e a gente criou religiosamente, ao contrário, a gente transforma a pessoa primeiro em um cristão, transforma a pessoa primeiro em um metodista, para depois ser um discípulo, quando na verdade a ordem deveria ser ao contrário. A gente transformaria a pessoa primeiro no discípulo de Jesus, para depois transformar ele num cristão, digamos assim, né? Pela ordem correta das coisas. Então, quando falamos de imagem de Deus, não estamos falando de um assunto muito amplo, não. Estamos falando especificamente da face de Jesus Cristo, que está sendo formada em cada homem e cada mulher que crê no seu nome, que vive pelo poder da graça e pela unção do Espírito. Então, o termo cristão, que a gente comumente chama de pequeno Cristo, nunca foi um termo que Deus pensou ou que Deus criou. Eu vou criar agora aqui os cristãos. Não, isso foi um termo pejorativo, que foi dado em Antioquia. Existia duas Antioquias na época, se eu não me engano, a Antioquia da Panfídia e a Antioquia da Síria. Na Antioquia da Síria, os discípulos foram chamados pela primeira vez de discípulos de cristãos, porque César também tinha aquelas pessoas que acompanhavam ele, os seus servos ali, aquelas pessoas que acompanhavam ele, e as pessoas viram os discípulos andando com Jesus, da mesma forma que os escravos andavam com César. E aí, pejorativamente, como chamavam de cesarianos aqueles que seguiam César, chamaram de cristãos aqueles que seguiam Cristo. Foi um apelido pejorativo, não foi Deus que inventou esse negócio. Agora eu vou chamar esses meus filhos aqui de cristãos. Mas comumente a gente chama os cristãos de pequeno Cristo. Mas nunca foi um termo que Deus pensou para os seus discípulos, e sim um apelido que o mundo, né, a Antioquia naquele período deu aos discípulos. E assim que o mundo também chama a gente de cristãos, hoje em dia, de cristãos, de evangélicos. Foi assim que o mundo começou a chamar os discípulos, por carregar, por acompanhar quem Cristo era, por carregar a imagem de Cristo. Você vai ver que quando Pedro nega Jesus, as pessoas falam, mas você fala como ele, você é igual a ele. Não, eu não conheço ele. Não, mas você é igualzinho a ele. Não, você tem a imagem dele. Não sou não. E aí ele nega 3 vezes. Então, meu irmão, minha irmã,
os discípulos foram chamados de cristãos porque estavam sendo parecidos com Cristo, a imagem de Cristo, no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, na sua forma de viver, o seu estilo de vida. Então a igreja, o mundo começou a chamar os discípulos por carregarem essa imagem de Cristo, porque os discípulos estavam refletindo essa imagem. Então eu e você, como cristãos, como bons metodistas que têm um discipulado como estilo de vida, nós precisamos agora se preocupar e se parecer mais com Jesus, nas nossas ações, na nossa postura, na nossa conduta, no nosso caráter, como nós cantamos aqui na canção. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, na nossa essência, na nossa natureza. Então, igreja, em nome de Jesus, a maior guerra que nós estamos passando no século 21, que a igreja está passando no século 21, está na imagem que a gente está carregando, na imagem que nós estamos portando, porque a imagem que portamos mostra e revela o Deus que servimos. Será que quando as pessoas olham para mim e para você, elas falam assim: olha, eu não quero ser crente como aquele crente ali não, eu não quero ser cristão como esse homem, como essa mulher não. Ou elas olham para mim: nossa, você tem um brilho diferente, você tem uma luz diferente, você tem uma aura diferente. As falas vão ser diversas, mas a gente sabe que não é luz, não é brilho, não é aura, não é karma, não é nada disso, é Cristo. A gente vai saber que é Cristo, porque carregamos essa imagem e manifestamos essa imagem de Cristo através das nossas vidas. O mundo não sabe o que é, vai chamar de luz, de brilho, vai falar que quer ser igual a você, porque vê Cristo em você, mas não sabe o que é essa imagem que você está carregando, que você está portando. Então, meu irmão, minha irmã, a maior guerra que nós estamos passando é a guerra de imagem. Que imagem nós estamos carregando? Que imagem nós estamos revelando para o mundo? Que imagem nós estamos manifestando para o mundo? Porque a imagem que manifestamos e que revelamos vai revelar o Deus que servimos. A terra não vai se render ao grito dos evangélicos, à marcha para Jesus dos evangélicos. O mundo não vai se render a isso. A terra se renderá quando os cristãos, quando a igreja manifestar a imagem de Cristo. Vou repetir: o mundo vai crer na igreja, o mundo vai crer na nossa pregação, o mundo vai crer na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, quando nós mostrarmos para o mundo a imagem de Cristo, quando nós manifestarmos e revelarmos a esse mundo, a essas pessoas, a imagem de Cristo. Jesus Cristo veio e não nos ensinou uma religião, Jesus Cristo veio nos ensinar comunhão com o Pai. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, antes de falarmos para as pessoas, vai lá na minha igreja, vamos falar para ela: quer conhecer o meu Cristo? Quer conhecer o Cristo que eu carrego? Quer conhecer o Cristo que eu porto? O Cristo que vive em mim? Então, igreja, em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século, o Deus dessa geração, tem cegado o entendimento dos incrédulos, não dos crentes, dos incrédulos, daqueles que não creem. O Deus dessa geração tem cegado, ou seja, tem feito as pessoas não enxergarem em nós Cristo. Eu vou abrir lá para a gente ler, é importantíssimo esse texto, é muito importante. 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão carecendo de ver Cristo. De ver Cristo aonde? Em nós. Em nós. A gente canta, Senhor, abre os olhos do meu coração, a gente canta várias canções, que a gente quer ver Deus, quer se aproximar de Deus, mas Deus já está em nós, e a gente precisa mostrar isso para o mundo. Se você quer ver Deus, se você quer ver Cristo, olha para a vida de um cristão, porque é lá que você tem que ver Cristo, é lá que você tem que ver a manifestação de Deus. Não podemos dar frutos dignos de arrependimento, dignos de Cristo, se nós não portarmos a imagem de Cristo, porque a imagem não é aparência, repito, a imagem é reflexo. Alguém pode aparentar então ser um bom cristão, mas se não tiver a natureza de Cristo, o reflexo de Cristo nunca será verdadeiro nele. Muitos cristãos estão mais preocupados com a sua própria imagem pública, com a sua própria imagem virtual, outros estão preocupados com a sua imagem privada, mas são poucos os que se preocupam com a imagem espiritual de Jesus Cristo.
Então nós temos que mostrar e revelar essa imagem. As pessoas têm que ver Cristo em nós, o mundo tem que ver Cristo em nós, porque se Cristo era a representatividade do Pai, nós, os cristãos, temos que ser a representatividade de Cristo. Eu quero dar um exemplo aqui, não sei se é um exemplo muito bom, mas é o exemplo que eu estou pensando aqui na hora. Quando a gente vai no restaurante, agora eu vou mexer com a sua gula, hein? Cuidado. Quando a gente vai no restaurante, quando a gente vai lá no restaurante, a gente senta no restaurante e às vezes a gente não sabe o que pedir. Então a gente pede para o garçom um cardápio. Vamos dar um cardápio para mim ver o que vocês têm, principalmente se a gente vai no restaurante que a gente não conhece. Me dê um cardápio aí para a gente ver o que vocês têm, aí a gente já pede. Então você vai lá, olha o cardápio, começa a comer aquele cardápio com os olhos, para depois você fazer o pedido da comida e experimentar a comida. Então na minha cabeça aqui agora, eu quero dizer para você, não sei se é um bom exemplo, mas é o que está vindo aqui agora. O cristão é um bom cardápio, que mostra o prato principal que é Cristo. O cristão é o bom cardápio que as pessoas têm que comer com os olhos. Billy Graham disse isso, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O cristão é o cardápio que as pessoas vão olhar, e olhando a imagem do cardápio, vão saber o que escolher para se alimentar. Porque todo cristão um dia quis ser cristão como um outro cristão que levou ele para a igreja. E aí depois conheceu Cristo e falou assim, olha, o negócio é Jesus. O negócio mesmo é Cristo que salva, não é meu discipulador. É Cristo que salva, não é meu pastor. É Cristo que salva, não é meu mentor. A gente começa admirando o cardápio para depois experimentar a alimentação. O cristão é um cardápio que aponta para Cristo, para o alimento verdadeiro, para a comida verdadeira, para o alimento que é eterno. O cristão é o cardápio, irmão e irmã, que revela quem Cristo é. A comida, o alimento que Cristo é, porque Ele é o único que pode saciar a nossa fome, saciar a nossa sede. Jesus Cristo é o único. Eu não tenho poder de salvar ninguém, você não tem poder de salvar ninguém, mas nós temos o poder e a unção do Espírito para conduzir pessoas a Cristo. Sermos condutores, sermos o cardápio que aponta para Cristo, a placa que aponta para Cristo, através da nossa vida. Então eu falei que nós perdemos a imagem, depois falei que Cristo é a imagem de Deus, falei agora que o discípulo é a imagem de Cristo, e por último, para finalizarmos, eu quero falar que a igreja é a imagem do corpo de Cristo. Só abrir uma água aqui, que cantei, não tenho costume de ficar cantando de manhã. Quem canta aí sabe o mistério que é, cantar de manhã. Ainda mais a gente que não é cantor, né? Só um Hélice mortal. Vamos lá. A igreja precisa então, se eu falei que o discípulo precisa ser a imagem de Cristo, a igreja precisa ser a imagem visível do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 5, diz algo muito importante para nós. Diz o seguinte, Romanos 12, 5. Assim também nós, eu e você, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. A casa de Deus, a casa do Deus vivente, ou seja, eu e você, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em vidas. Preste bem atenção, a gente não precisa entrar no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos rasgou o véu, saiu de lá e entrou no cristão. Olha que interessante, a gente não precisa mais entrar no Santo dos Santos, porque a presença que estava no Santo dos Santos rasgou o véu, e veio habitar agora em cada cristão. Então a casa do Deus vivente é aquele e aquela que porta a sua imagem celestial. Se a igreja não porta uma imagem celestial, ela não é igreja. Meu irmão, a gente está muito preocupado desse negócio de pandemia, a gente ficou muito preocupado com a estética da igreja. Parede preta, parede escura, luz colorida, vai chamar mais atenção, isso ajuda a descansar a mente, imagem. Mas a igreja pode ter parede preta, parede branca, parede rosa, parede com bolinha, se não representar Cristo aqui na terra, não é igreja. Não é igreja de Cristo. Se a igreja não porta uma imagem celestial, não é igreja. Não é corpo. Eu não sei se você já se perguntou, por que Deus, através de Cristo e de sua palavra, insiste tanto em fazer a gente olhar para aquilo que é eterno.
A Bíblia fala, olhai para aquilo que é eterno, buscai as coisas que é do alto. A resposta é simples, porque a única forma de nós sermos igreja, de sermos corpo de Cristo, é estarmos revestidos das coisas eternas. Uma igreja, um cristão revestido das coisas eternas, está refletindo mais a imagem celestial do que a imagem terrena. Então, se a igreja for mais terrenal do que celestial, não sei nem se existe essa palavra, terrenal, uau, celestial, não sei nem se existe. Existe, pastor Carlos? Terrenal? É. Se a igreja for a imagem mais da terra do que do céu, ela perdeu a sua essência. Ela perdeu. Não é igreja. Porque a igreja não é da terra, a igreja é do céu. E nós temos uma ideia de que algo celestial é lá de cima e não aqui da terra. A gente acha que algo celestial é só lá na glória, não é aqui embaixo. A gente pensa que algo celestial é um lugar geográfico, mas não é assim. As coisas celestiais não têm a ver com o lugar geográfico, mas as coisas celestiais têm a ver com uma essência, uma natureza diferente. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abrir os nossos olhos nessa manhã, porque a igreja não é apenas onde congregamos. A igreja é muito mais do que uma congregação, um lugar onde as pessoas se ajuntam. A igreja inclui o lugar que congregamos, sim, porém, é muito mais do que o lugar que congregamos. Você é igreja no teu trabalho, você é igreja na tua casa, você é igreja na rua, você é igreja no shopping. A igreja, você é Cristo no shopping, você é Cristo na sua casa. Cristo agora veste calça jeans, tênis, saia, vestido, porque Cristo é tudo em todos agora. Aqueles que creem, é claro. Então não podemos pôr um valor natural naquilo que é sobrenatural. A igreja é algo sobrenatural, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo sofreu um upgrade. Antigamente Jesus Cristo era um homem só na Palestina, mas aí ele sofreu um upgrade. Agora ele habita em todos os lugares da terra, em cada cristão, através do poder do Espírito Santo. Porque ele fosse só um, a gente estava perdido. O evangelho não chegaria na gente. Então não podemos pôr um valor natural aquilo que é sobrenatural. A igreja é sobrenatural, eu e você somos sobrenaturais, porque o Espírito Santo nos faz carregar e portar uma imagem, a imagem de Cristo, e não podemos pôr valor terreno naquilo que tem valor celestial. A única coisa que Deus espera de mim, de você e da igreja, é que a igreja porte a sua imagem, que a igreja seja o seu corpo e ele a sua cabeça. Todas as coisas que são feitas na igreja são boas, mas se nós não portarmos a imagem de Cristo, nós não somos igreja. Podemos congregar, podemos ter ajuntamento, podemos ter confraternização, e ainda não ter a imagem de Cristo, ainda não ser seu corpo. Deus não quer apenas que sejamos boas pessoas, preste bem atenção, Deus não quer apenas que sejamos boas pessoas, porque o mundo está cheio de boas pessoas, mas o mundo continua sendo corrupto, o mundo continua sendo algo destrutivo. O mundo está mais corrupto, eu acredito, do que todas as épocas, e do que todos os tempos. E quando a imagem se perde, quando a imagem de Cristo se perde do mundo, se perde das pessoas, começa a surgir invenções, começa a surgir a invenção, e a invenção surge a imaginação, e aí a gente vai criando outras imagens paralelas à imagem de Cristo. É a imagem de homens, de líderes, a imagem da igreja famosa, a imagem do líder famoso, e Cristo vai ficando de canto. Começamos a criar, sem perceber, com a invenção e com a imaginação, imagens que substituem a imagem de Deus, que é Cristo. Então, eu quero lembrar você que Deus, desde o início, sempre orientou o povo dele para não criar, para não construir imagens que substituam ele. Êxodo capítulo 20, verso 4, foi o primeiro mandamento que Deus deu para nós. Não construa imagens, não crie imagens que venham substituir quem eu sou. O pior inimigo da igreja hoje, no século 20, o pior inimigo da igreja de Deus não é o diabo. Porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo já venceu a morte, a Bíblia afirma isso. Jesus Cristo já venceu a morte e o diabo.
Já venceu. E não só isso, ele tem as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1, verso 8. Então o pior inimigo da igreja não é o diabo, é um inimigo, mas não é o pior. O pior inimigo da igreja é uma imagem paralelo, que vem competir com a imagem de Deus. Esse é o pior inimigo da igreja. Aquilo que a gente cria e coloca como Deus. Aquilo que a gente coloca como um ídolo e se torna nosso Deus no lugar de Deus. E isso são coisas tão sutis, igreja, que às vezes pode ser o nosso filho, pode ser a nossa esposa, o nosso esposo, pode ser o nosso trabalho. A gente vive e morre por isso. E às vezes a gente não vive e não morre pelo Evangelho, por Deus e pelo Reino. São coisas sutis que a gente vai entronizando essas coisas. Eu não estou falando para você não amar seu esposo, não amar sua casa, seus filhos, sua família. Estou falando para você não entronizar isso no lugar de Deus. Então a gente vai criando imagens de deuses para nós. Nosso emprego, nosso salário, nossa segurança. Que vão tomando os lugares de Deus. Nossa segurança tem que ser Deus. Nosso sustento tem que ser Deus, tem que ser Cristo. Então a igreja não poderá ser igreja se não projetar a imagem correta. Qual é a imagem que a nossa igreja tem mostrado e revelado para o mundo? A igreja de Cristo só se dá a conhecer com aquele que está sendo formado dentro dela, ou seja, Cristo. Paulo falava assim, Gálatas, ele escreve para a igreja de Gálatas, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A imagem de Cristo seja formada em vós. E existem muitos países, igreja, cheios de cristãos, cheios de evangélicos. São países com o maior índice de corrupção. Continente, por exemplo, como o continente africano, 80% dos africanos são evangélicos, são cristãos. E ainda assim é o país mais pobre e pouco desenvolvido do mundo inteiro. Como é que a gente explica isso? A resposta é simples de ser explicada. Ser evangélico e ser cristão nos dias de hoje não garante a expressão e a manifestação de uma imagem genuína de Cristo. Quando falamos de glória de Deus, a gente às vezes dá uma viajada. Foi uma das primeiras coisas, pastor Carlos Guilherme, que eu fui desmistificado na faculdade de teologia. Como eu era do louvor, eu gostava de falar que a glória de Deus é Shekinah, tal, tudo, né? Mas Shekinah não existe nem na Bíblia, né? Shekinah é do Talmud judaico. A glória é doxa no Novo Testamento e Kavod no Antigo Testamento. E a gente fantasia muito esse negócio de glória, porque a gente pensa numa nuvem vindo, né? Igual no deserto, lá o povo com a nuvem. A gente fantasia muito esse negócio de glória, né? Mas, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você essa manhã o que é glória. Quando nós falamos de glória de Deus, nós estamos falando de fumaça, de emoções, de sentimentos que a gente tem durante um culto, durante um determinado momento que a gente está buscando Deus. A glória de Deus não é quando um pastor prega bem, não é quando o louvor arrepia. A glória de Deus é a manifestação de uma imagem. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Preste bem atenção, a glória de Deus é a manifestação da imagem de Cristo. Pastor, isso não está na Bíblia não, então vamos lá, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, palavras do apóstolo Paulo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, reflexo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, glória de Deus não é fumaça, não é arrepio, não é momento de êxtase. Glória de Deus é quando a gente consegue enxergar a imagem de Cristo. E não só isso, quando a gente contempla essa imagem, a gente consegue ser transformado de acordo com essa imagem. Nós contemplamos a glória e somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. A glória é a manifestação de uma imagem.
Mas não é a imagem de um bezerro de ouro, não é a imagem de um artista, mas é a imagem de Cristo. De Cristo. A igreja do presente século quer solucionar o problema do mundo com boas informações. Porém, se a igreja não manifestar a correta imagem, boas informações não vão mudar as pessoas. E qual que é a obra do Senhor na minha vida e na sua vida? E na igreja? A obra do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na igreja, é formar uma imagem. Que imagem? A imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Para a gente concluir, como dito no início, a gente precisa portar a imagem de Cristo. Não apenas ter uma boa aparência de crente, nem devemos viver uma imagem falsa, uma imagem distorcida, uma imagem embasada em coisas que não representam Cristo. Mas como discípulos e discípulas de Cristo, não estamos em busca de uma igreja maior. A gente não pode ficar em busca de uma igreja maior. Devemos buscar apenas ser pessoas que refletem a imagem de Jesus Cristo. Devemos buscar aquilo que se perdeu há muito tempo. Muito tempo. Devemos voltar a dar a ênfase na imagem do Deus vivo. A imagem que foi perdida na humanidade. O que hoje, como igreja, eu e você, como corpo de Cristo, devemos trazer à terra, não é soluções de problemas para o mundo. Não estamos aqui para salvar o mundo. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que a igreja está aqui para salvar o mundo. A igreja está aqui para que o mundo veja a imagem correta. Para que o mundo veja a verdadeira face de Cristo. A igreja está aqui para isso. Por isso que a gente não deve tratar a velha criação, a criação adâmica, dando para ela coisas para motivá-las ou para incentivá-las. Não devemos tratar a velha criação dessa forma, a criação adâmica do primeiro Adão. Mas nós devemos querer todos os dias e orar todos os dias para que a velha criação contemple a manifestação dos filhos de Deus, conforme Paulo colocou em Romanos capítulo 8. Ou seja, devemos querer que a velha criação contemple a manifestação de Cristo através da nova criação, daqueles que são lavados e remidos pelo poder e pelo sangue do Cordeiro que venceu. Que Deus nos abençoe, cada um de nós, que cada pai, cada mãe que está comemorando o seu dia, hoje, possa resplandecer a Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aonde você está. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado por esse tempo maravilhoso. Tira-nos da necessidade, ó Deus, de preocuparmos com a nossa imagem pública, privada, e nos aumenta o anseio, o desejo de nos preocuparmos, Senhor, de nos preocuparmos com a imagem espiritual que estamos projetando para o mundo. Muitos de nós somos vistos, ó Pai, como bons pais, bons maridos, boas mães, boas filhas, mas poucos de nós somos reconhecidos como cristãos de verdade, pequenos cristos de verdade. Alguém que o mundo possa falar e olhar assim para nós e dizer, aí está um homem que representa Cristo, aí está um embaixador de Cristo, uma embaixatriz de Cristo. Pai, nos ajuda nisso, Deus. Estamos tão aquém daquilo que precisamos, ó Pai. Teu Espírito, Senhor, nos ajude, nos transforme a sermos mais parecidos com Jesus, a ponto de refletirmos quem Jesus é, a ponto de representarmos quem Cristo é, assim como Ele representou o Pai, que cada discípulo e discípula possa representar o Filho, para que o mundo creia, em nome de Jesus. Nos dê um final de semana maravilhoso, nos dê, ó Pai, graça, unção e fé, para sermos a imagem de Cristo nessa terra, em nome de Jesus que oramos, amém, amém, amém.
Pastor Daniel, pastor Carlos Guilherme, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, gente.